Olá, vamos a mais um assunto interessante. Hoje abordaremos algumas características dos amparadores extrafísicos, aquelas consciências extrafísicas auxiliadoras de uma consciência intrafísica, de nós aqui, ou de várias consciências intrafísicas, tá? Um grupo nesta nossa sociedade. Ou um benfeitor extrafísico, também conhecido assim. Ninguém mantém o apoio do amparador através de sarcasmos. Léxico de ortopensadas. Vamos, mais uma vez, fazer uma abordagem pelo paradigma consciencial. E para reflexão, a iniciativa de promover a assistência precisa vir da pessoa, precisa vir de nós. Depois, então, os amparadores extrafísicos aparecem. Sejam bem-vindos. Como um dos pesquisadores da consciência, eu, Zamit Zumba, vinculado a este laboratório de autopesquisa, agradeço, em nome da coordenação, a participação das consciências intra- e extrafísicas, com as quais convivemos, com as quais coexistimos. Tudo bem? Podemos dizer que a coexistência multidimensional, né, dentro dela, a sabedoria é pontual. Fora dela, o que se vê é que a ignorância é universal. Portanto, a sabedoria é pontual e a ignorância é universal. E como coerência, ou dentro do que chamamos de coerência, a assistência silenciosa dos amparadores, né, amparadores extrafísicos, se insere entre os atos mais inteligentes que existem e que temos com esse mentor. Vamos desenvolver o assunto? Tudo bem, para quem não tinha essa informação, né, sobre amparador extrafísico, mentor, benfeitor, outros chamam de anjo da guarda, não importa. Vamos qualificar aqui o que é um amparador extrafísico, aquela consciência que realmente nos ampara, tá? Este é mais um artigo pesquisado pelo nosso colega, amigo Alexandre Pereira, professor, pesquisador, voluntário do Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, e que está à disposição de todos no site www.dimensãomental.com.br. E, segundo ele mesmo, né, sabemos que, apesar de útil e oportuno, este assunto traz apenas informações básicas. Isso é o despertar para novas pesquisas, o aprofundamento de cada um daqueles ou daquelas consciências que se interessam pela autopesquisa, né, por um conhecimento multidimensional. Estudem, se aprofundem mais, tenham suas vivências e não acreditem em nada do que aqui, inclusive, foi dito. Experienciem, busquem a informação por si, ok? Existem amparadores de todos os níveis de evolução. No entanto, mesmo os amparadores menos evoluídos possuem atitudes e características típicas das consciências mais amadurecidas. Importa ressaltar que não existem amparadores
formatados, ou seja, padrão, chegar, ver, conhecer e distingui-lo. Pois na vastidão do universo existem formas, existem aparências, existem qualidades de todos os jeitos. Apesar das multiplicidades existentes, abordaremos hoje as características básicas dos amparadores extrafísicos, fora, fora outras existentes, né? Muitas outras existentes, a fim de exemplificar a essência de sua natureza, independentemente das fantasias e folclores humanos que nós conhecemos, né? E que estão difundidos aí para a nossa cultura, sobre esses mesmos, né? E diante de tantos outros. Então, perguntamos, o que você era antes de renascer? Um amparador? Um guia cego? Ou um assediador? E quando eu coloco aqui guia cego, não é um fator assim que possa abalar qualquer um, porque nós mesmo agimos muito como guias cegos. Por quê? Porque orientamos filhos, colegas, amigos, damos conselhos, entre aspas, pessoas sem que tenhamos uma visão mais ampla, mais profunda do contexto. Então, por melhor que sejam as intenções, as informações que dispomos a respeito ainda são poucas para a gente aconselhar, direcionar uma pessoa, dar encaminhamento, ou qualquer coisa desse tipo. Por melhor que sejam as intenções, estamos agindo como guia cego. O amparador não age assim. O amparador tem uma visão de conjunto muito maior, né? Tem uma expansão consciencial muito maior e sabe o que está dentro da nossa programação existencial. E dentro dela, sim, aí ele age com respeito a tudo e a todos que estão envolvidos. Deu para entender a situação? E sobre o assediador, a gente já sabe, é aquele que chega e manda brasa e não quer nem saber, até se vinga, são os credores nossos, são os antagonistas, que não estão preocupados com o nosso bem evolutivo, tá? Aí, continuando a pergunta e fazendo outra ainda, a gente pode dizer, se era amparador, se era guia cego, ou se era assediador, tá? Ou era uma consciência indiferente a tudo. Ou seja, era uma consciência que não fetia e nem cheirava. Dá para detectar isso? Dá para constatar isso? É uma questão só de autopesquisa, tá? Vamos então às características do amparador extrafísico. Tudo bem? Primeira característica. O amparador não impõe suas ideias ou condutas em momento algum. O amparador é uma consciência que não força a barra. É preciso atenção para todas as personalidades que tentam nos convencer de algo, seja qual for o conteúdo ou a justificativa. Infelizmente, há seres extrafísicos tão intrusivos que forçam até mesmo a incorporação, ainda que a revelia, do assistido, ou do médium, né? Que às vezes não tem nem tempo para si, porque essas consciências extrafísicas ocupam o seu corpo para a manifestação. Então, desconfiem de quem faz pressão de modo direto ou indireto, já que esse tipo de conduta não combina, mas não combina mesmo com as sociedades extrafísicas mais maduras, mais avançadas. Prestem bem atenção, estejam atentos a isso. Segunda característica.
O amparador se manifesta onde há assistência. Portanto, se quer estar junto ao amparo, ou que o amparador esteja com você, faça assistência. Procure assistir. O amparo chega. Dentro da conscienciologia, existe um princípio que diz: onde tem assistência é que está o amparo extrafísico. Isto é, quem quer ser mais amparado deve se envolver em questões fraternas, já que o amparo real basicamente desperdiça o próprio tempo envolvido em meras futilidades ou hábitos patológicos, ou seja, não desperdiça, tá? Não desperdiça, fique isso bem claro. Tá? Ele não tem tempo a perder, está preocupado com a sua própria evolução. E evolução para uma consciência amparadora é fazer assistência, é dar assistência a quem precisa de assistência, desde que quem precisa de assistência esteja com as intenções cosmoéticas, fraternas, assistenciais também. Muitas vezes pode ocorrer a sensação de solitude, ou seja, de se sentir sozinho, tá? Ou ter ausência de amparo em certas tarefas assistenciais. Mas, a rigor mesmo, a supervisão extrafísica está sempre presente, ainda que intangível. É como se estivesse na sua posição, verificando em que pode atuar, como pode agir e como deve, aguardando o momento oportuno e as condições favoráveis para tais. Perguntamos: você quer ser assistido sem fazer assistência? Ok? Olha a meritocracia, nós vamos falar muito sobre essa palavra aqui. Tenha méritos, assista, ajude, chegue junto, facilite o processo dos outros. Aí chega a assistência para você em retribuição natural, que você fez por onde? Merecer. Terceira característica: o amparador não é um guru e faz questão de não ser. O amparador não é mero líder espiritual que diz o que você deve comer, se deve ir para a esquerda ou se deve ir para a direita, o que deve fazer da vida, ou coisas assim. Sua função, a função do amparador é abrir caminhos para quem quer andar, para quem quer caminhar, para quem quer evoluir, cuidando de sua programação existencial, que é o mais importante, de sua planilha existencial, para chegar exatamente ao completismo dessa tarefa, dessa missão, dessa programação. Quem trata o outro como submisso ou inferior não está em ressonância com as leis do cosmos. Ou seja, muitos se surpreendem ao perceber que o amparador extrafísico é alguém próximo e acolhedor, cheio de bom humor, sem posturas de arrogância, sem posturas de soberba. Aí vem e cabe aqui mais uma pergunta. Você faz suas escolhas evolutivas? Como é que estão sendo suas escolhas para o seu processo evolutivo? Reflitam sobre isso. Quarta característica: o amparador não é babá e não gera dependência. Toda forma de amparo respeita, em primeiro lugar, a liberdade da consciência, a independência, né, da consciência assistida. Ou seja, não atua gerando qualquer tipo de dependência emocional,
dependência psicológica, dependência energética e assim por diante, tá? Se você já sabe pescar, não adianta ficar pedindo o peixe aos seus aparadores. Ele faz com que você pesque, tenha o trabalho de obter aquilo para o qual você se esforçou em aprender e, portanto, ter ou alcançar. Este é um ponto crucial para entender que mordomias evolutivas são condutas exceções, dependendo dos agravantes, dependendo também dos atenuantes. Amparador não é mero serviçal em favor dos nossos caprichos. Ele sabe diferenciar. Ele sabe quais são nossas intenções e para que queremos o que desejamos. Se vai dar frutos ou não. Se vai melhorar o seu processo evolutivo ou não. Se não for, ele não faz nada para acontecer, porque se é para piorar, ele não está assistindo. Tudo bem? Quinta característica, o amparador se afasta se não há abertismo. Ué, se você não abre a porta do seu AP, né, do seu apartamento, sua casa, para receber uma figura tão ilustre, né, tão amiga como é o seu amparador, como é que quer que ele entre? Como quer que ele ajude? Ok? O amparo extrafísico só atua de acordo com o abertismo sincero de quem recebe ajuda. Vejam bem, não adianta apenas dizer que se estar aberto, estou aberto ao fluxo de abundância do universo, à prosperidade que o universo oferece, ao meu amparo, aos meus amparadores, para que realmente me ajudem, facilitem a minha caminhada. Na verdade, as condutas e as emoções, né, quando são contrárias, ele, amparador, nota, ele sabe, então não chega. Então não adianta apenas falar, mas não sentir e não ter a certeza do que está realmente oferecendo. Quando inexiste possibilidade de auxílio, os amparadores fazem uma retirada estratégica. E por que isso? Por respeito e para não trazer maiores prejuízos evolutivos à consciência assistida. A melhor conduta é aquela que sabe discernir entre a vontade de ajudar e o momento de se retirar. Isso serve para todos nós aqui. Tudo bem? Estou querendo ajudar alguém. Estou procurando esclarecer. Estou vendo à minha frente opções ideais, mas a pessoa está fechada. Não quer, não aceita. Então, o melhor é se retirar. Não forçar a barra. Sexta característica, ele, amparador, intercede. Olha, intercede, ao invés de interferir. Portanto, não confundam essas duas palavras. O amparador não interfere ou muda os rumos dos acontecimentos de acordo com o que pensa ser melhor. Não, 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 não. Tá? Essa interferência a que nos referimos aqui está baseada nas próprias intenções quanto ao direcionamento das situações e comportamentos da pessoa. Tá? O amparador não faz isso. Eles intercedem de modo a não mudar o livre-arbítrio. Ou seja, a liberdade que temos de escolha. E não impõe sua vontade em absolutamente nada. Por mais que ele saiba que aquilo seria a melhor coisa possível para que ele ficasse satisfeito em relação a uma situação X. Tá? Mas não, ele respeita totalmente a liberdade do assistido.
Quando eles não sabem, ou seja, quando eles não são bem-vindos, se retiram em silêncio, né? Se retiram sem ofensas mentais. Então, eles não ficam julgando ou com sentimento de decepção, mágoa, ressentimento, rancor, nada disso. Segue as orientações bem, se não segue, amém. Quando não tem espaço de atuação, não fazem pressão. Não fazem mesmo. Aí podemos trazer uma perguntinha aqui. Será que quem interfere para fazer as coisas do seu modo sabe das sutilezas que geram as interpretações grupais? Imaginemos um de nós chegando para alguém, parente, amigo, vizinho, familiar, próximo, né, dizer, deseja que seja daquela forma, tá? E não abre mão disso, mesmo que seja educado, sutil e tudo mais, isso está gerando uma interprisão grupal. Deixe que as escolhas sejam feitas por quem de direito. Não é papel do amparador, intrafísico ou extrafísico, de forçar a barra. Tudo bem? A cada um o que é seu. Siga os amparadores extrafísicos. Você só tem a ganhar evolutivamente com tal atitude. Isso aqui está no léxico de Ortopensatas. Isto. Ok? Vamos para o sétimo. Sétima característica: o amparador não faz barganha. Veja bem, o amparador real ajuda sem a intenção de retorno, sem intenção de gratidão. Sabe que a gente, às vezes, dá um bom dia para o vizinho e espera que o vizinho responda? E quando não responde, a gente fica chateado? Pois é, o amparador não age dessa forma, né? Ele não tem intenção nenhuma, né, de receber um troco disso, de receber, né, elogio, né, de que alguém seja grato. Né? Não faz trocas ou aceita favores para que faça alguma ação do seu interesse com conveniência. Dessa forma, desconfie sempre que uma personalidade extrafísica, por exemplo, faça pedidos estranhos a você, a fim de ajudá-lo. Desconfie, tá bom? A barganha para realizar algo é uma atitude distante das sociedades extrafísicas sadias e não faz parte da rotina de grupos evolutivos. A assistência que é vendida não tem valor algum. Então, se ajudar alguém, simplesmente ajude. Não queira nada em troca. Isso é aumentar a sua ficha de crédito pessoal, é aumentar o mérito na assistencialidade. Tudo bem? Oitava característica: o amparador auxilia através de nossas qualidades. Ele usa as nossas qualidades. O elo de um amparador ou amparadora conosco não é a crença, também não é a etnia, mas também não é o gênero, nem tampouco a conta bancária. Pobre, rico, miserável, super rico, bilionário. Não, 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 não tem isso. Age como consciência é o assistido. A sinergia acontece pelas qualidades, ou seja, e que são qualidades, traços pessoais fortes que todos nós temos, né? Como temos também os traços fardos, os traços pesados, imaturos, que também temos. Usamos os traços fortes para amenizar e até eliminar os traços fardos, os traços pesados. São os atributos. Ok? Eles. E isso quando a gente está usando, né, em favor dos outros, sempre. Tá? Não adianta não ser
em prol, né, esses traços que temos fortes, né, ficarem na inércia, não, acomodados, não. Temos que usá-los em benefício dos outros. Eles, amparadores, não têm interesse em ficar apontando os defeitos e fissuras, ou seja, fazendo críticas, né? Essas fissuras que existem em nós, que existem em alguém, pois esse papel é comum em consciências de qualificação duvidosa, tanto intrafisicamente como extrafisicamente. Ao valorizar o que há de melhor em si mesmo, é possível assumir novas tarefas edificantes. Rumo a quê? A serenidade permanente, a um estado de bem, a uma satisfação contínua. Ok? Vamos para a nona característica. O amparador atua segundo a meritocracia. Não poderia ser diferente, né? O amparador não é personalidade que auxilia em função de favoritismos, em função de politicagens, em função de interesses obscuros. Não. Ajuda de acordo com o merecimento ou por ter adquirido créditos para tal, ou seja, com a chamada meritocracia. Pouco importa a cor da pele, a quantidade de amigos nas redes sociais ou outros fatores secundários, porque extrafisicamente somos tratados pelos méritos conquistados com esforço e dedicação. Quem ajuda apenas os seus camaradas não está tendo nenhuma postura de maturidade a ser seguida. Portanto, cada um recebe o que merece. Façamos por onde para ter o que se deseja. Tudo bem? 10ª característica: não é comparsa de ninguém. O amparador não é comparsa de ninguém. Há uma enorme diferença entre ser cúmplice e ter intimidade. O amparo, apesar de toda a afinidade, não compactua com ações nem tampouco negociadas anticosmoéticas com quem quer que seja. Um ser extrafísico que ajuda a puxar o tapete de alguém, por exemplo, não é amparador. Os seres mais equilibrados vão até o limite da cosmoética e não sujam as próprias mãos por favoritismos, como também não sujam suas mãos por chantagens emocionais. Quem se alia a alguém que comete pequenos delitos, conjuntamente, está expulsando o próprio amparador. Ele se afasta simplesmente e deixa que seu amparado ou seus amparados enfrentem os obstáculos, as consequências de seus próprios atos. 11ª característica: o amparador usa de cosmoética sofisticada, muito mais do que nós. Tá? Uma consciência evoluída tem, paradoxalmente, ao mesmo tempo, simplicidade, mas tem também refinamento. É refinado e simples. Seu entendimento e aplicação da ética multidimensional ou cosmoética é profundo, é sofisticado. E isso em várias nuances. Em muitos casos, a percepção nítida desse nível avançado de ética, né, cosmoética, é uma sensação inesquecível.
ser incorruptível é inevitável depois de certo estágio evolutivo. Nós estamos caminhando para isso, tá? A cada dia, a cada hora, a cada minuto, a cada dia, a cada semana, a cada mês, não importa, mas estamos. Uns mais rapidamente, outros mais demoradamente. 12ª característica: o amparador tem respeito e também tem paciência. Haja paciência, né, para os nossos amparadores, não é isso? Quanto trabalho nós damos a eles. O amparador tem a maturidade básica de saber esperar pelo momento certo, sem ansiedade ou afobação. Assim, né? O ser que realmente é um auxiliar extrafísico não mantém traços agressivos, né? Não mantém traços belicistas de qualquer tipo, e nem tampouco atitudes grosseiras, desrespeitosas, ou mesmo intimidação. Tá? Tenhamos isso em mente que vamos diferenciar quem de quem. Essa questão parece até óbvia, né? Pois certos benfeitores sequer entram em determinados ambientes se não forem convidados. Ou mesmo, não interagem se não perceberem um real abertismo. O pacifismo acalma, enquanto a passividade entedia. 13ª característica: atua dentro do universalismo. O amparador auxilia pessoas que possuem afinidades sadias, independentemente das crendices dos assistidos. Entenda que valores são mais importantes, né, para o amparador do que as crenças. A crença é muito pessoal. Não adianta ter uma crença e nessa crença se é por algo que não tem fundamento nenhum. Então, ele verifica os valores que cada consciência tem, cada assistido tem, e investe nisso aí. Dessa forma, eles fazem o que podem com o princípio de que aconteça o melhor para todos. Sempre é assim, não só para a pessoa. Ele só dá uma ferramenta, ou só facilita uma ferramenta para alguém, para uma consciência, quando sabe que essa consciência tem condições de usar essa ferramenta em benefício de outros, de mais gente, que quanto mais, melhor. O universalista ajuda quem pensa diferente dele, ao passo que o sectário só estende as mãos a quem faz parte do seu grupo, do seu grupeiro. Tá? Portanto, o amparador pensa no todo, na conjuntura, no contexto, leva em consideração as circunstâncias, enquanto os demais pensam apenas nos seus amigos. 14ª característica: tem benignidade real. O amparador usa seu tempo, usa sua energia, usa sua disponibilidade em função do bem-estar das consciências que precisam de algum tipo de apoio. Quando estamos querendo alcançar algo, que esse algo vai promover um bem-estar maior a todos, uma assistencialidade maior a todos, o amparo chega. Mas quando esse resultado só beneficia a si mesmo, a si próprio, não. Não vai perder tempo com isso. Desse modo, age de acordo com seus princípios e não por segundas intenções que ficam mascaradas, que ficam camufladas. A benignidade contempla o acolhimento
e o desejo que os demais sejam melhores que si próprio, porque senão seria egoísmo, não é isso? Então, apesar do sentimento de mega fraternidade, não são bobos. Os amparadores não são bobos, não são ingênuos, não são sugestionáveis a ponto de esquecer a meritocracia do seu assistido. A benignidade extirpa a competitividade. Léxico de Ortopensados. Vamos para a 15ª característica. O amparador é um ser racional. Muitos cometem o equívoco de dividir, né, de separar uma pessoa entre ser racional ou ser fraterno, como se ambos não pudessem coexistir simultaneamente. O amparador é mais racional, equilibrado e mental, por excelência. Contudo, não perde a assistência ou se deixa levar por uma paixão cega. Toda a ideia fixa de qualquer um de nós, como as existentes nos assediadores, principalmente, é uma forma doentia de paixão. Portanto, desconfie de um ser que se diz evoluído, mas tem exaltação emocional, ou mesmo certo histrionismo. Fique atento às ideias. 16ª característica, ou antepenúltima característica. O amparador é técnico em algum segmento. A ação dos amparadores se deve aos seus talentos desenvolvidos em função do bem maior, que é o maximecanismo. O que a sua ação contribui para o todo? Como você, numa mini peça, ao querer fazer isso, vai contribuir para a melhoria do maximecanismo. Se isto realmente melhorar, for útil, for oportuno, o amparo chega junto e ajuda a se alcançar esse objetivo. Portanto, ao se ter planos, desejos, coloque isso de uma forma que, ao conseguir, muitos vão ser atendidos, muitos vão ser beneficiados de forma qualitativa, que vai gerar um bem maior para todos, uma melhoria maior em relação ao que já existe. Ainda que o amparador seja uma consciência polivalente, ele geralmente privilegia seus traços fortes, seus princípios, aqueles mais latentes, ou seja, sua atuação não é feita do talvez. Não existe o talvez para o amparador, né? Também não existe, quem sabe, um dia farei, vou pensar, mas também não há no amparador o achismo sobre o que está fazendo, pois tem noção exata de suas potencialidades, como também de suas limitações. Aí vem aquela pergunta, bem na ponta do nariz. Qual especialista pode te ajudar neste momento, ou nesta fase, ou naquilo que você está querendo agora fazer, ou alcançar? Pense nisso, que se realmente for produtivo, que deseja alcançar, vem um especialista para esse assunto, para essa situação. Tudo bom? Penúltima característica, a energia se sobrepõe à imagem física. A energia do amparador se sobrepõe à imagem física. Ele não está preocupado com a imagem
física, e sim com a energia que proporciona a melhoria, a limpeza do ambiente e facilita a compreensão do assistido. Mas, de acordo com a necessidade, ele se transfigura, ele plasma a imagem mais ideal para cada momento. Ele tem essa condição. Tá? Os amparadores, normalmente, se apresentam com uma fisionomia que seja mais agradável e familiar para quem está sendo assistido. Entretanto, para quem não possui um corpo físico, né, eles, amparadores extrafísicos, não têm um corpo físico, né? No caso, a aparência pode ser facilmente mudada, né, transfigurada, plasmada, de acordo com a intenção do momento. Com isso, a aparência é secundária e tem pouca relevância, ainda que certas roupas, cabelos, barbas e certas feições transmitam mais autoridade naquele exato momento. Se necessário for, ele se transfigura para tal. O que realmente importa é a energia, que ele se manifesta, ao invés do mero visual. E a pergunta? Você dá valor desproporcional à imagem? Até que ponto a imagem é mais importante do que a energia que envolve você e o ambiente em que você se encontra? Como limpeza, como desassédio, tá bom? Última característica. O amparador possui diversos níveis de evolução. Como já foi dito no início, existem níveis e níveis de amparadores de acordo com a sua evolutiva. Não existe uma aparência padrão ou um comportamento correto do que seja um amparador extrafísico. Ele é simplesmente um amparador e age de acordo com a situação, a necessidade da situação dentro da assistência que ele, amparador, precisa dar para a consciência assistida. Quem analisa, escolhe. Quem planta, colhe. Léxico de ortopensados. Tudo bem, pessoal? Vamos para as considerações finais? Ok. A realidade do universo é complexa e cada indivíduo é um micro-universo em expansão. A formiga é um micro-universo em expansão. E nós? Se nós olharmos para o passado, quem éramos? O que fazíamos? E hoje, o que somos e o que fazemos? E mais, o que desejamos fazer no futuro? Não pense que o amparo tem um jeito certo de falar ou aparentar. Nem sempre é fácil entender ou compreender a realidade alheia, mas os amparadores se unem no fluxo da maxifraternidade. A liberdade evolutiva é conquista íntima, enquanto a rigidez mental é a irmã do autoritarismo. Nos seres doentios, travestidos de amparadores, nós vemos que há muitos deles por aí, mas muito mesmo, ok? Para um observador atento aos detalhes, fica nítida a constatação de qual tipo de interação extrafísica está sendo realizada ou que está realizando. É importante aprofundar a interação com consciências maduras que querem nos ajudar. Do mesmo modo, é bom se afastar dos guias cegos
e dos assediadores quando não pudermos ajudá-los. Ou seja, guias cegos, inclusive intrafisicamente, a gente perguntar a determinadas pessoas sobre a opinião delas para o contexto em que estamos inseridos, né, ou a dúvida que estamos tendo, e querer que essa pessoa acerte. Ela não está a par de quase nada. As pessoas ficam sabendo só da ponta do iceberg. Como é que elas vão nos ajudar em um processo duvidoso? Então, cuidado, porque por melhores intenções que tenham esses amigos, familiares, que nós podemos falar de guias, né? Porque nesse momento, quando a gente dá uma orientação, a gente está sendo um guia, né? Por mais que tenha boas intenções, mas não tem a visão ampla sobre o meu contexto, sobre o seu contexto, para orientar de forma assertiva. O que parece ser, pode não ser. E se for assediador maior, vai querer que você entre pelo cano mesmo, e tenha prejuízo, e aconteça o pior e não o melhor. Então, nem se fala. Então, procure, numa situação dessa, assistir, inclusive, ambas as partes. Se não puder, respeite a opinião deles, mas não necessariamente seja obrigado a seguir. Inteligência também é saber quando se afastar ou quando não ter que colocar em prática uma opinião dada, um conselho dado, por não bater com aquilo que você sabe, mas que a pessoa não está sabendo por falta da visão de um todo. Quais dessas características de amparador você possui? Já dá para detectar? Tudo bem? Ok? Sobre a referência bibliográfica, já adiantei, que é o Alexandre Pereira, já conhecido nosso, tanto ser citado aqui, a gente colocar aqui vários artigos dele, como pesquisador que é. Tá? O Tratado 700 Experimentos da Conscienciologia, que é básico, a gente está sempre com ele, é um excelente tratado, 700 experimentos. Né? E o Léxico de Ortopensadas, que são pensadas retilíneas, né? Equilibradas, que nos trazem aquelas frases que fazem a gente refletir. Quanto às relações, nós podemos dizer que se você não mantém boas relações com as outras consciências do seu grupo, como poderá manter boas relações com as consciências extrafísicas, amparadores, que você nem vê? Mas elas existem, elas estão conosco e a gente não dá bolas. E elas não se cansam de nos ajudar, mas a gente não é capaz de nem agradecer, apesar de que elas não precisam do agradecimento. Mas é um dever nosso, ao receber algo, agradecer. Não adianta apenas pedir assistência extrafísica. É preciso ter méritos para ser bem assistido a partir das dimensões extrafísicas. Reflitam sobre tudo isso e tenham bons resultados a partir de agora. Gratidão a todas as consciências intrafísicas e gratidão a todas as consciências extrafísicas, incluindo os nossos amparadores, especialistas, né? Amparadores de função ou amparadores do dia a dia que nos acompanham e que não é fácil nos acompanhar. Concordam? Um abraço a todos e até a próxima. O próximo tema, o próximo assunto, a próxima semana. Muito grato.